Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje é o dia 30 do projeto Bíblia para Iniciantes. Estamos aqui no capítulo 14, onde Mateus, discorrendo, diz que por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isto nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com um juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dado à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Que cena terrível, que cena terrível. Você vê o que uma pessoa, ainda mesmo sendo rei, que deveria ter sabedoria, que deveria ter uma inteligência diferenciada, o que uma pessoa faz por causa de uma mulher, né? De uma paixão, quando se coloca alguém acima de Deus, ali ele colocou a mulher dele, Herodias, acima de Deus, né? Então, o que uma pessoa pode fazer sem a presença de Deus? Matar um profeta e colocar a cabeça dele num prato e dar para uma pessoa que pediu, só porque essa pessoa fez uma graça ali, dançou numa festa e, enfim, é muita loucura o que o homem é capaz de fazer, sabe? A vida sem Deus, ela, ela é muito perigosa. A vida sem Deus, ela é muito vazia. Eu fico pensando assim, quantas coisas eu fiz na ignorância e olhando para trás assim, quantos absurdos eu fiz por não conhecer a Deus, por não conhecer Jesus. Quanta morte, quanta tristeza eu já proporcionei. É triste isso, é triste. É muito triste ver o que o homem pode fazer sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus. E ali os discípulos levaram o corpo de João e o sepultaram, e depois foram e anunciaram a Jesus aquela situação. Com certeza, Jesus ficou muito entristecido, até porque Jesus estava prestes a ter uma morte ainda pior do que a do próprio João Batista. E aí eu vou lá para o livro escrito por Paulo, não me lembro exatamente qual, mas onde Paulo fala: para mim a morte é lucro. Então, para quem vive uma vida com Deus, sabe que a perseguição ela vai acontecer, porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Então, se você está dando fruto, se se alguém dá fruto e esse fruto vem de Deus, vão atirar pedra, vão falar, vão caluniar.
vão perseguir e vão muitas vezes até matar. Mas bem-aventurado é aquele perseguido pelo nome de Jesus, porque ele verá a glória de Deus, a glória de Deus. Então esse é o fim. O fim não é a morte. A morte é apenas uma transição para aquilo que vamos experimentar de uma forma espetacular. A glória de Deus. Nada compensa mais do que viver na glória de Deus, o reino dos céus que vem aqui à terra, mas quando ele acontecer de verdade na consumação do século, uau, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, Jesus se entristeceu ao ouvir aquela situação, ao ouvir aquela notícia. E ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Desculpa. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Olha a cena. É engraçado assim, ficar imaginando as cenas do tempo de Jesus, Jesus num barco, e ele estava ali se retirando para um lugar deserto, e as multidões, sabendo que Jesus estava naquele barco e estava indo para um lugar deserto, vieram das cidades e seguiam ele por terra. Enquanto Jesus estava ali pelo mar, as multidões estavam pela terra seguindo a Jesus. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: Jesus, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, partindo os pães, deu os pães aos discípulos e estes às multidões. E todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, dos pedaços que sobraram, recolheram-se ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pessoal, olha só que cena, como que Jesus consegue se colocar no lugar das pessoas. Ele tem compaixão, ele se compadeceu daquela multidão e curou os enfermos. Jesus veio para fazer isso, para nos curar e, além disso, para transformar aquilo que é escassez em abundância. Olha só, aquela multidão estava vivendo numa escassez, eles não tinham o que comer ali. Tanto que os discípulos trouxeram apenas 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Só de homens eram 5.000, fora mulheres e crianças. Então imagina quantas pessoas deviam ter ali. Sei lá, 6, 7, 8.000 pessoas, contando com mulheres e crianças. E Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, olhou para os céus, provavelmente falando com seu pai: Pai, me dê um poder aqui, me abençoa para que eu possa multiplicar e abençoar. E toda vez que eu e você possamos passar por uma situação semelhante, onde não temos recursos naturais, que nós possamos fazer o mesmo,
olhar para os céus e pedir para Deus uma resposta para ajudar as pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai se compadecer e vai nos dar aquilo que nós precisamos para ajudar, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Todo-Poderoso, Ele criou a terra, Ele criou todas as coisas. Então Ele pode sim fazer multiplicar, como Jesus fez aqui, pegando os 5 pães e os 2 peixes. Ele abençoou e partindo os pães, Ele deu aos discípulos e este às multidões. Então, Ele pediu ajuda para os seus discípulos também. Então é importante essa lição, que nós possamos estar cercados de pessoas que estejam com a mesma disposição de servir, de ajudar, de semear, de multiplicar, de trazer abundância, que nós possamos nos cercar de pessoas que possam estar dispostas a fazer algo diferente, a ajudar, a servir. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Quando Jesus entra em nossas vidas, a doença já não existe mais. Ele cura. Quando Jesus entra nas nossas vidas, a escassez já não existe mais. Ele traz a abundância. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Que hoje seja um dia maravilhoso para você. Que você experimente a abundância. Que você experimente a cura. Que você experimente a libertação, a salvação. Ande com Jesus. Isso dá uma sorte. Ande com Jesus todos os dias da sua vida. E depois, amanhã eu vou falar sobre outro grande milagre de Jesus, descrito aqui no livro de Mateus capítulo 14. Gente, um dia maravilhoso. Hoje é sábado, um sábado incrível, abençoado na presença de Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Compartilhem, semeiem o bem, semeiem a palavra, levem o amor, levem a abundância, levem a compaixão, a fé, a esperança a todas as pessoas que vocês encontrarem hoje, amanhã e sempre. Um beijo.